Olá, meu nome é Bárbara e vamos à Palavra de Deus. Vamos ver qual riqueza escondida ela nos trará à luz neste dia, amém? Mas antes vamos fazer uma oração. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, queremos pedir que o Senhor venha falar ao nosso coração. Venha, Pai, através desta palavra hoje, ministrar ao nosso coração. Espírito Santo, abre o nosso entendimento e ajuda-nos a compreender o que a Tua palavra tem para nos revelar em nome do Senhor Jesus. Revela, Pai, para nós a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Bom, hoje nós vamos fazer um estudo a respeito dos frutos do Espírito. Em alguns vídeos anteriores aí que foi postado, eu fiquei de fazer esse estudo a respeito dos frutos do Espírito, né? Então, vamos lá para Gálatas, capítulo de número 5, versículo de número 22, que diz assim: Entretanto, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas virtudes não há lei, e os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. E se vivemos pelo Espírito, andemos de igual modo sob a direção do Espírito. Ou seja, né, para a gente andar com esses frutos, termos esses frutos, né? Bom, eu fiz umas anotações aqui, fiz uns estudos a respeito dos frutos e vou estar passando para vocês, tá? João 15, 4. Vamos dar uma olhadinha o que fala João, que diz assim: Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Nenhum ramo pode produzir fruto por si mesmo, se não estiver ligado à videira. Vós, igualmente, não podeis dar fruto por vós mesmos, se não pertencerdes unidos a mim. Ou seja, devemos permanecer em Jesus, na palavra, para darmos frutos. Amém? Também vamos dar uma olhada em Lucas 6, 43 ao 49. Vamos ver o que a palavra de Deus diz aqui sobre frutos. Não existe árvore boa produzindo mau fruto, nem inversamente, uma árvore má produzindo bom fruto, pois cada árvore é conhecida pelos seus próprios frutos. Não é possível colher-se figos de espinheiros, nem tampouco uvas de ervas daninhas. Uma pessoa boa produz do bom tesouro do seu coração o bem, assim como a pessoa má produz toda sorte de coisas ruins a partir do mal que está em seu íntimo, pois a boca fala do que está repleto o coração. Amém? Então, o que nós vemos aqui? Que para darmos bons frutos, nós precisamos encher o nosso coração da palavra, porque é do tesouro do nosso coração que a gente tira, né, para fora. E se a gente tem maldade no nosso coração, a gente vai dar frutos maus. E se a gente tiver o que é bom no nosso coração, a palavra de Deus, nós vamos dar frutos bons. Amém? Visto isso e visto qual eram os frutos que a gente gostaria de dar, que está lá em Gálatas, né? Eu vou falar e explicar cada um deles, tá? Bom, o primeiro fruto que nós vimos aqui em Gálatas 5:22 é o amor. Vamos ver qual é o amor segundo Deus, né? Qual é esse fruto? Como ele é? O que é esse amor, né? Qual tipo de amor é? Então vamos lá para 1 Coríntios, capítulo de número 13. Aqui, em 1 Coríntios 13, a gente vê como o amor ele é importante, né? Ele é um dos principais frutos que a gente deve ter, né? É o principal fruto que a gente deve ter. Diz assim: E agora, passo a vos mostrar um caminho ainda muito mais excelente. Ainda que eu fale a língua dos seres humanos e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa ou como o prato que retine. Mesmo que eu possua o dom de profecia e conheça todos os mistérios e toda a ciência e ainda tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Mesmo que eu dê aos necessitados tudo o que possuo e entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, todas essas ações não me trarão qualquer benefício real. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria e não é arrogante. Bom, aqui ele fala que o amor ele é muito importante, né? Que se não tiver amor não vai adiantar nenhum dos outros frutos ou dos outros dons, né? Porque o amor ele ajuda a gerar esses outros frutos e dons, né? Então, e aí ele explica como que deve ser esse amor. Ele deve ser paciente, bondoso, não inveja, não se vangloria,
e nem é arrogante. Não se porta de maneira inconveniente, não age egoisticamente, não se enfurece facilmente, não guarda ressentimentos. O amor não se alegra com a injustiça, pois sua felicidade está na verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. O amor jamais morre. Todavia as profecias deixarão de existir, as línguas cessarão, o conhecimento desaparecerá. Agora, pula lá para o versículo 13, que diz assim: sendo assim, permanecem até o momento esses três, a fé, a esperança e o amor. Contudo, o maior deles é o amor. Ou seja, né, esse é o fruto principal, é o maior fruto, né, que a gente deve ter na nossa vida, é o amor. E o amor, ele é muito importante. Olha só o que diz 1 de João, capítulo 4, versículo de número 8. Aquele que não ama, não conhece a Deus, porquanto Deus é amor. Ou seja, Deus, ele é amor. E nós, a partir do momento que a gente conhece ele, nós devemos expressar expressar ele através de nós, através do nosso amor, né? Para com o próximo, para com Deus. Porque olha o exemplo do versículo 20, o que diz: se alguém declarar eu amo a Deus, porém odiar a seu irmão, é mentiroso, porquanto quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não enxerga. Ora, ele nos entregou este mandamento: quem ama a Deus, ame de igual forma a seu irmão. Então, para você ver como esse fruto é muito importante. Se a gente não possui esse fruto na nossa vida, nós devemos buscar com a ajuda do Espírito Santo. É ele que nos ajuda, porque é um fruto do Espírito Santo, né? É o Espírito Santo que gera em nós esse amor que a Bíblia, ela nos mostra. Ele não é como o amor humano, o amor do ser humano, né? Até porque o amor do ser humano, ele não consegue ser assim, né? Ele não consegue ter todo esse total, né? Se a gente for amar como ser humano, assim, a gente não consegue, a gente tem um limite, né, pro amor. A gente não consegue suportar certas coisas, aguentar certas palavras, atitudes, né? E já o amor de Deus, ele é completo, né? Porque Deus, ele é amor. Lá em Mateus 5:44 diz assim: eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Bom, então, complementando o que eu estava falando sobre o amor humano, ele não consegue isso, porque se a pessoa me fez alguma coisa, eu não consigo amar ela, né? Ou muito mais orar por essa pessoa, né? A gente quer que a pessoa pague, que a pessoa, ela acabe sofrendo como a gente sofreu, né? Mas o amor de Cristo, o amor de Deus, é um amor diferente. A gente consegue amar a pessoa e consegue orar por essa pessoa, né? Com sinceridade e não com falsidade, né? Então, a gente deve muito buscar esse fruto. Esse por isso que ele é citado até como o primeiro fruto, porque ele é um dos principais, né? Vamos ver então os próximos. E o próximo, alegria. Vamos ver então qual é o fruto da alegria, quais são as características de quem possui esse fruto. Vamos ver Provérbios 17:22. Vamos dar uma olhadinha o que diz em Provérbios 17:22. Diz assim: o coração bem disposto, alegre, é remédio de grande eficácia, mas a alma deprimida consome até dos ossos do corpo todo o vigor. Ou seja, a pessoa que tem o coração alegre é o melhor remédio. Quando a pessoa tem o coração triste, ela acaba adoecendo. É por isso que nós precisamos buscar esse fruto da alegria. Lá em Filipenses, no capítulo 4, versículo 4, diz assim: alegrai-vos sempre no Senhor, e novamente vos afirmo, alegrai-vos. Então Deus, ele nos quer alegres, né? A palavra de Deus lá em Neemias, capítulo 8, versículo de número 10, se eu não me engano, deixa eu dar uma olhadinha porque eu anotei. Isso, Neemias 8:10. Fala assim, que a alegria do Senhor é a nossa força, né? É aquilo que nos dá força. O Senhor, ele quer nos ver alegres, né? Quer uma prova que o Senhor te quer alegre? João, capítulo 15, versículo 11, diz assim: tenho-vos dito essas palavras para que a minha alegria permaneça em vós e a vossa felicidade seja completa. Então, Jesus, ele nos quer alegre, né? E ainda quer que a nossa felicidade seja completa. Então, se a gente não possui essa alegria, a gente precisa buscar, porque a gente precisa de alegria até para servir a Deus. Salmo, deixa eu dar uma olhadinha aqui porque eu anotei. Salmo 100, versículo de número 2. Diz assim:
Rendei culto ao Senhor com alegria, vinde à sua presença com cânticos de louvor. Ou seja, pra gente estar na presença de Deus, nós precisamos estar alegre, tem que ser aquela alegria verdadeira, sabe? E não aquela alegria fingida. E só o Senhor pode nos estar oferecendo essa alegria sincera e verdadeira, né? Vamos para o próximo fruto, paz, né? Então, o próximo fruto é a paz. Hoje a gente vai passear bastante na Bíblia, tá? Eu anotei aqui alguns versículos que falam sobre a paz. Qual tipo de paz nós devemos ter? Qual a paz que o Senhor tem para nós, né? Vamos começar então por João, capítulo de número 14, versículo de número 27. Diz assim: Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Não permitais que o vosso coração se preocupe, nem vos deixeis amedrontar. Então, nós vemos aqui que a paz que o Senhor quer que nós tenhamos é a paz do Senhor Jesus. E ela é uma paz que não permite que a gente se preocupe e que não nos deixa ficar com medo, né? É uma paz sincera, tranquila, né? É aquela paz verdadeira que não deixa a gente ficar amedrontado, com medo do que vai ser daqui pra frente, como que vai ser as coisas, e nem deixar o nosso coração preocupado, né? Ansioso, preocupado com tudo que tá acontecendo ou que vai acontecer, né? Vamos dar mais uma olhadinha em outro capítulo para continuar explicando então qual é, né, a paz do Senhor para nós. Romanos 5:1 diz assim: Portanto, havendo sido justificados pela fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, é uma paz com Deus, né? Que foi o Senhor Jesus Cristo quem recuperou essa paz com Deus, porque antes, quando a gente pecou, a gente ficou inimigo de Deus, né? Porque a gente se afastou, a gente pecou, né? Quando Adão e Eva lá comeram do fruto. Ah, mas a culpa é de Adão e Eva. Esquece Adão e Eva, porque a gente tem os nossos pecados também, né? Então Jesus, ele veio para unir de volta a gente a Deus e nos fazer ter paz com Deus, né? Termos de volta essa conexão com Deus. E Deus, ele quer que a gente viva em paz. Em Colossenses, capítulo de número 3, versículo de número 15, diz assim: Seja a paz de Cristo o juiz em vossos corações, tendo em vista que fosses convocados para viver em paz. Como membros de um só corpo, sede agradecidos, né? Bom, então o Senhor, ele nos convocou, né, para que a gente viva em paz. Por isso que a gente precisa buscar, então, esse fruto do Espírito Santo, né? Então, através da comunhão com Deus, a gente tem paz. E vamos dar uma olhada em Isaías 32:17, o que diz. Explica como a gente consegue essa paz. Olha só. O fruto da justiça será a paz, e a obra da justiça proporcionará tranquilidade e seguranças eternas. O que é a justiça? É a palavra de Deus. Então, o fruto da justiça, o fruto da palavra de Deus será a paz, e a obra da palavra de Deus proporcionará tranquilidade e segurança eterna. Então, a obediência à palavra de Deus nos traz a paz. A prática, né? A prática da palavra de Deus, a obediência à palavra de Deus vai nos trazer essa paz que não deixa a gente murmurar, que traz segurança, que traz calmaria diante de qualquer situação. Você se mantém calmo, por quê? Porque você tem a palavra, né? E você tem essa paz, essa tranquilidade, você não perde ali as estribeiras, né? Quando vem a má notícia, às vezes vem uma notícia de uma doença ou algo assim, você não perde a paz, né? Você não se deixa abalar por aquilo, né? Por causa da paz, do fruto da paz. O próximo é a paciência. Eu anotei aqui o que é a paciência. A paciência é o autocontrole emocional. Você não explode, você tem tolerância com os erros alheios ou diante de situações indesejadas ou diante de dificuldades e frustrações, né? É suportar situações desagradáveis sem perder a calma e a concentração. É uma paciência, né, que a gente precisa, porque a palavra de Deus lá em Salmos 140, versículo 1 diz o seguinte: esperei com paciência no Senhor, né? Então a gente precisa esperar no Senhor como? Murmurando? Não, nós precisamos esperar com paciência. Não nos deixar então se envolver pela situação ali, pelo momento de crise, não nos deixar perder a nossa paz, né? E se manter pacientes, tendo então o autocontrole emocional,
né? Diante de uma notícia ruim, a gente não vai perder a paciência ali e se desesperar, entende? Ou então, diante de uma situação ali de provocação, a gente não vai explodir, ir pra cima da outra pessoa, sabe? A gente vai ter paciência. O próximo fruto é a benignidade. Eu anotei aqui o que era benignidade. Esforçar-se para fazer o que é certo e ter uma atitude de boa vontade para com o próximo, ter compaixão. E anotei também um capítulo para a gente dar uma olhada aqui. Provérbios 3:3 diz a importância, né, da benignidade. Que a benignidade e a lealdade jamais te abandonem. Ata-as ao redor do pescoço, escreve-as na tábua do teu coração. Então é importante a gente ter escrito no nosso coração, na tábua do nosso coração, né, sobre a gente ser benigno, ser bondoso, né, que inclusive o próximo fruto é a bondade. E a bondade eu anotei aqui, ser bom em essência, fazer o bem, né. Vamos dar uma olhadinha ao que diz em 2 Coríntios 2:14. Eu anotei esse capítulo porque fala sobre a essência, né? Então, como eu tinha anotado que ser bom em essência, fazer o bem, essência, aí eu fui procurar onde diz que nós temos a essência de Cristo, né? E aqui nesse versículo diz assim: contudo, graças a Deus que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo, e por nosso intermédio exala em toda parte o bom perfume do seu conhecimento, porque para Deus somos o aroma de Cristo entre os que estão sendo salvos e mesmo para com os que estão perecendo. Para estes últimos somos cheiros de morte para a morte, mas para aqueles outros a boa fragrância de vida para a vida. Então, é só até aqui. Nós temos o aroma, o bom perfume de Cristo, a essência de Cristo, né? E aí eu até dei uma pesquisada, deixa eu ver se eu anotei aqui, né? Essência é aquilo que é o mais básico, o mais central, a mais importante característica de um ser ou de algo, né? Então, eu dei uma pesquisada como que se extraía uma essência de alguma coisa, né? E aí, um dos métodos usados que eu percebi lá é deixar o produto, né? Deixar aquilo que você quer extrair, a essência, exposto, né? A uma substância, né? Daí eles chamam de maceração, né? Que é para poder tirar, extrair a essência daquilo, né? Então, nós devemos buscar estarmos expostos à palavra de Deus para tirar essa essência, né? E a nossa essência deve ser, então, a bondade, né? A bondade, ela deve ser a nossa essência. Nós devemos ser bom em essência, né? E a nossa essência é Cristo, né? Então, é isso. O próximo é a fidelidade, e eu anotei aqui, né? Fidelidade é a constância nos compromissos assumidos com outrem. Lealdade, né? Respeito aos princípios e regras que norteiam a honra. É ser confiável. E temos uma palavra sobre isso lá em Apocalipse 2:10. E diz assim: não temas nada do que estás prestes a sofrer. Eis que o diabo está para lançar alguns de vós na prisão, a fim de que sejais provados e sofrereis perseguição durante 10 dias. Daí a parte que é para nós. Sê fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Ou seja, é um fruto muito importante da gente ter fidelidade, é sermos fiéis a Deus, né? Deus, ele preza muito isso na gente, que a gente seja fiel a ele, né? E como eu já expliquei ali, a fidelidade é a constância nos compromissos assumidos com outrem. Então, quando a gente se converte, quando a gente aceita Jesus, a gente forma um compromisso com ele, né? Então, nós precisamos ser fiéis a esse compromisso e ser fiel até a morte. E aí, assim, a gente vai ganhar a coroa da vida, né? E o próximo fruto é a mansidão. É a característica daquele que é manso, sossegado, tranquilo e calmo. Então, vejamos, 2 Timóteo 2:24 diz assim: ao servo do Senhor não convém discutir, mas sim ser amável para com todos, capacitado para ensinar e paciente. Deve saber corrigir com mansidão os que lhe se opõem.
na expectativa de que Deus lhes conceda o arrependimento, conduzindo-os ao pleno conhecimento da verdade, para que dessa maneira retornem ao bom senso e se livrem da armadilha do diabo, que os capturou a fim de agirem conforme sua vontade. Então é muito importante que a gente seja manso, tanto quando a gente vai corrigir uma pessoa, né? A gente precisa ter essa característica. Jesus, ele era manso. Inclusive, ele deixa para nós, em Mateus 11:29, algo a respeito disso, que diz assim: tomai vosso lugar em minha canga e aprendei de mim, porque sou amável e humilde de coração. Em outras traduções diz, né, porque sou manso e humilde de coração. E assim achareis descanso para vossas almas. E Paulo, ele também nos exorta lá em Efésios, capítulo 4, versículo 1 e 2. Ele diz assim, portanto, eu, prisioneiro no Senhor, suplico-vos que andeis de modo digno para com o chamado que recebestes, com toda humildade e mansidão, com paciência, suportando-vos uns aos outros em amor. E agora eu vou explicar o último fruto. O último fruto é o domínio próprio, que é o autocontrole sobre si, a capacidade de controlar os impulsos, as emoções e as atitudes. Vamos ver o que a palavra de Deus ela nos diz sobre isso lá em Provérbios 25:28. Que diz sobre o homem sem autocontrole, né? Diz assim: uma cidade aberta, sem muralhas, tal é um homem sem autocontrole. É algo perigoso, né? Uma cidade sem muralhas antigamente era muito perigoso por causa que acontecia bastante guerra, bastante invasão, né? Eles iam lá e tomavam, né, as cidades. Então, é uma coisa muito perigosa uma pessoa sem autocontrole, porque quando a gente não tem o domínio próprio, não tem o autocontrole, a gente cede às situações, né? A gente não domina os nossos sentimentos, a gente se guia pelas emoções, pelos sentimentos. E a palavra de Deus diz que nós devemos andar por fé e não por vista. Bom, era isso então. Espero que tenha ficado claro para vocês sobre cada fruto. E a gente deve buscar esses frutos em Deus, né? O Espírito Santo é que nos fornece esses frutos. Porque quando a gente tem esses frutos, a gente viu aqui que só traz coisas boas para nós, né? E a gente precisa ter esses frutos porque, como a gente viu no começo, a árvore ela tem que dar frutos bons, porque ela é conhecida pelos seus frutos. Se é uma árvore má, ela vai dar frutos maus. Mas se é uma árvore boa, ela vai dar frutos bons, né? Então a gente precisa buscar esses frutos. Se você está com falta de algum desse fruto, ou se eu estou com falta de algum desse fruto, nós devemos recorrer em oração, pedindo para que Deus ele nos dê esse fruto, né? Que o Espírito Santo ele trabalhe em nós e nos ajude a termos esse fruto. E eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau!